Prezados amigos de Vitrines da Vida, é com prazer e alegria que mais uma vez estamos aqui para fazermos algumas reflexões a respeito das coisas que ocorrem no nosso dia a dia, na nossa existência de seres humanos. Na última vez que aqui apresentamos algum assunto, foi justamente a respeito dos problemas e dificuldades que vêm para o ser humano em virtude de catástrofes da natureza. E é verdade, também mencionamos que algumas dessas catástrofes são resultado da ação do homem sobre a natureza. É verdade que agora, em resultado disso, nós não temos mais nem controle sobre esses fenômenos. Quando ocorre, por exemplo, um furacão que vem e destrói grande parte de uma nação, e logo a seguir vem uma tempestade de neve antes do tempo apropriado, nós verificamos que o homem não tem controle mais. É verdade que ele poderia, aos poucos, pelo menos amenizar certos problemas. No entanto, pouco se tem feito. Ainda outro dia, comentando o terrível acontecimento que ocorreu na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, alguns anos atrás, alguém que lá esteve me disse que grande parte dos problemas, das casas destruídas, ainda permanecem daquele jeito. Isto é, o homem, num primeiro momento, numa consequência dessa, ele se safa, ele procura resolver o seu problema e então o restante fica para as calendas do dia de São Nunca. E isso continua acontecendo em vários lugares do mundo. Agora, hoje nós queremos comentar um pouquinho a respeito da atitude do homem. O homem, já dissemos anteriormente em algumas apresentações, é um ser inteligente, um ser ético, embora também esteja sujeito às leis físicas por ter um corpo físico. A sede da sua mente é um corpo. E como corpo físico, como corpo material, também sujeito às leis que regem o físico, os fenômenos físicos. Além disso, o homem é um ser biológico, é um ser vivo. E também em a natureza viva existem leis que devem ser dirigidas, devem ser obedecidas para que o funcionamento desse corpo físico em sua vida continue a funcionar normalmente. Mas, por outro lado, o ser humano é um ser social. Como ser social, ele não somente tem relações com outros seres semelhantes a ele, mas ele depende dessas relações. Já quando alguém disse que nenhum homem é uma ilha, nós não vivemos independentemente. Nós dependemos uns dos outros para a nossa sobrevivência. Aliás, a natureza humana, embora alguns neguem que haja uma natureza humana, mas como nós notamos ao observarmos uns aos outros, que nós temos elementos comuns na nossa vivência, que faz parte daquilo que nós chamamos de natureza humana. A própria natureza humana é implantada no homem em virtude, como consequência, do relacionamento que nós estabelecemos com outros seres humanos. Se uma pessoa, uma criança, por exemplo, nascesse e fosse alimentada muito bem para a sua sobrevivência física, mas não tivesse contato nenhum com qualquer ser humano, como ela poderia desenvolver, por exemplo, o fato da linguagem? Ou o processo de desenvolvimento mental? Não haveria. E alguns casos que foram estudados pela ciência, de fato comprovam de que a natureza humana, o desenvolvimento da inteligência, o relacionamento pessoal entre pessoas e o crescimento e desenvolvimento da afetividade humana depende exatamente das relações que uma criança vai se estabelecendo
enquanto vai crescendo, com outras pessoas. E para isso, a ciência da psicologia já descobriu quais são as leis fundamentais, básicas, essenciais para o desenvolvimento de uma personalidade bem equilibrada e saudável. Agora, como ser humano também é um membro de um sistema ético, de um sistema de leis, assim como a natureza precisa das leis para o seu funcionamento, o ser humano, como ser humano, também depende de leis. Faz parte desse sistema ético. E então, nós queremos apenas fazer alguns comentários hoje a respeito disso. Isto é, que o homem, como ser social, como ser ético, está sujeito a certas regras, certas normas, para que a sua vida, a sua vivência, a sua experiência de cada dia seja realmente saudável, seja benéfica e seja feliz, bem-aventurada, como nós dizemos. Assim é que o homem precisa e deve seguir essas regras, essas normas de conduta que não só foram estabelecidas pelas sociedades organizadas, é mais do que isso, que foram estabelecidas exatamente por quem criou o homem. Essa história de dizer que a presença do homem nesse planeta é um absurdo, como diz o existencialismo, que essa presença é um absurdo e que o homem é que vai determinar a sua própria natureza. E quando se pergunta o que é que aconteceu antes, qual é a história do aparecimento do homem no planeta, apenas se desconsiderar isso e dizer, não, eu só posso estudar e compreender as coisas daqui para frente, no momento em que eu me conscientizo de que eu sou uma pessoa, vamos dizer, que eu existo primeiro. Quem eu sou vai depender depois da minha própria criatividade. Eu estou totalmente livre para me tornar aquilo em que eu quiser me tornar. Então, a vontade é livre. Para esse tipo de pensamento, a vontade do homem é absoluta, porque ele se torna aquilo que ele quer se tornar. Ora, para aqueles que acreditam que o homem teve um momento de início nesse planeta e que existe um propósito, um desígnio para a existência do homem, então deve procurar quais são as normas, as regras que regem esse desenvolvimento humano para ele se desenvolver como ser humano. Numa certa ocasião, um dos meus alunos chegou e disse, ex-alunos, que enquanto ele estava estudando na faculdade, um professor chegou e disse, olha, eu pensei muito na minha existência e eu cheguei à seguinte conclusão, deve haver um desígnio, um propósito para a existência do homem nesse planeta. No entanto, eu não sei qual é. Ora, para aquele que, aceitando a filosofia do teocentrismo cristão bíblico, para ele existe um propósito. E nós vamos verificar esse propósito dentro de instantes. Vamos primeiro chegar aos nossos comerciais, 1 minuto, e então voltaremos a seguir. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Sobral News em Manchetes. Um programa que aborda notícias e informações de caráter educacional e cultural, tratando de vários temas de cunho regional e nacional. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em Sobral e região. Não percam, de segunda a sexta-feira e com reprises ao longo de nossa programação. Apresentação, Lívia Molibe.
voltando ao nosso assunto, é quando nós adquirimos e aceitamos para nós a filosofia cristã, fundamentada na Bíblia, nós temos agora o conhecimento do propósito da existência do homem nesse mundo. E não só para a existência, mas também dentro desse sistema ético. E esse sistema ético é nos apresentado em sua fundamentação também pela Escritura Sagrada. E então existem regras de conduta. Por exemplo, uma das regras que a Escritura apresenta é aquela que nós chamamos de regra de ouro, que foi apresentada por Nosso Senhor. Tudo que quereis que os outros vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei aos profetas. Isto está bem claro. Você quer que alguém trate bem a você? Simplesmente trate bem a ele. E aí vai verificar que a cada ação, na realidade, compreende também uma reação. E essa reação vai ser da mesma natureza daquela que você fez. Se nós agredimos alguém, podemos esperar que vamos receber. Isto é o que a natureza humana atual tem trazido para nós. Você faz, você recebe. É bem verdade o seguinte, que para um indivíduo que aceita essa regra, quando ele é vítima, quando ele é um alvo de um maltratamento, sabendo que a regra de ouro é válida, ele, embora seja maltratado, ele vai tratar bem o outro, até o momento em que esse outro, como ser inteligente e moral que é, deve perceber que se ele está fazendo o mal e recebe agora o bem, o mais certo, e aí vem o princípio de direito, o que está correto, o princípio da justiça. Nós já dissemos aqui em outra ocasião, que o sistema ético é formado de direitos e deveres. E os deveres implicam em existência de leis, de normas, de regras que devem ser obedecidas. Ora, na relação entre seres humanos, quando aparece alguma relação difícil entre um e outro, por quê? Porque um recebe um maltratamento, e quando ele, ao responder, ao reagir a esse tratamento, ele não vai reagir da mesma maneira, mas ele vai proagir, isto é, a ação dele vai ser em favor do outro e não contra o outro. Com o tempo, as coisas vão sendo normalizadas. E o produto, a consequência, é como se fosse fazer uma planta que vai crescendo e depois vai produzir os seus frutos. E o fruto vai ser de acordo com a natureza da planta. Nenhuma planta de uma fruta, por exemplo, vai produzir outro fruto que não aquele da sua própria natureza. E isso é o que se espera que aconteça na relação entre seres humanos. Então, o ser humano, sendo um ente moral, deve aprender, porque ele é inteligente, ele tem a possibilidade de aprendizagem, ele vai aprender as regras pelo funcionamento dessas regras. E então vai agir de acordo com as normas, de acordo com os mandamentos, com as regras, com os preceitos, seja lá o que você quiser chamar. É uma lei que se estabelece relacionada a seres morais livres. E isso nós encontramos também relatado no livro que nós encontramos também relatado a origem do homem. É a Escritura Sagrada, que também apresenta quais são as regras, as normas, a lei a qual o homem deve obedecer para um bom relacionamento. É o que nós chamamos do Decálogo. Esse Decálogo que foi praticamente o único trecho da Escritura Sagrada que foi escrito pelo dedo do próprio Deus
esse decálogo é que está sendo pisado, está sendo denegrido, está sendo desobedecido. O ser humano está procurando destruir isso e ainda quer ter direitos. Ora, se ele não cumpre com os deveres, as obrigações de ser humano responsável, porque é membro de um sistema ético, ele não quer obedecer, também não pode nem deve exigir os direitos. Agora, por que é que nós estamos dizendo isso? Porque a desobediência a essas regras é que nós chamamos de imoralidade. Isto é, a desobediência das regras morais de uma norma, de um estatuto ético. E então, quando o ser humano, que deveria seguir certas regras, ele acaba desobedecendo, ele pode desobedecer essas regras, primeiro, em função de si mesmo. Por quê? Porque o seu funcionamento, inclusive até o funcionamento físico, já não digo nem do psicológico ou do social, mas do físico, ele transgredindo certas leis, ele vai sofrer as consequências. Basta dizer aí, por exemplo, a questão do fumo. Ora, fumar é um processo, é um ato que é deletério para o próprio ser humano. A ciência tem descoberto, tem propagado isso. Tanto que as leis agora, proibindo o ser humano de fumar em qualquer espaço público, se quiser se prejudicar, que se prejudique só a si mesmo. É um direito que você tem. Mas uma coisa, você não tem o direito depois de querer se beneficiar de uma boa saúde quando você sabe que esse fato é prejudicial para a sua saúde. Milhares, milhões de pessoas morrem anualmente de câncer no pulmão, por exemplo, em função da sua desobediência na questão do cigarro. Agora, o pior de tudo é que cada indivíduo que fuma prejudica, na média, 4 pessoas, que também nós chamamos hoje de fumantes passivos. Mas é um exemplo típico de desobediência à lei natural, que está no próprio indivíduo, no próprio organismo. E depois nas leis sociais, como eu já disse, leis psicológicas, a mesma coisa. Outra lei que o homem muitas vezes desobedece, ou por ignorância, ou por teimosia, é a lei da psicologia que diz que a mente humana se estrutura de acordo com o ambiente com o qual entra em contato. Ora, quando, por exemplo, num programa de televisão, a pessoa está em contato com tudo que é pornográfico, com tudo que é degradante na sua moral, a mente dele vai se estruturando de acordo com aquilo. E então o comportamento dele também vai ser de acordo com isso. Portanto, isso é alertado pelos psicólogos, pelos educadores, que nós devemos cuidar em dar para a criança um ambiente favorável, um ambiente ético, um ambiente social de acordo com essas regras. E a criança vai se desenvolver de acordo com isso. Então, é uma regra vamos dizer, do desenvolvimento intelectual da mente humana, que deve ser obedecida. Agora, quando nós modificamos as coisas e verificamos que hoje em dia suicídios, assassinatos, transtornos mentais, transtornos de família e assim por diante, não é nada mais, nada menos do que consequências das desobediências às regras físicas, às leis morais, às leis sociais, às leis da psicologia. E então o homem está simplesmente recebendo as consequências disso. E agora, antes de começar o nosso último trecho da apresentação de hoje, vamos dar um minutinho para os nossos comerciais. Sobral News em Debate, um programa onde você acompanha debates com especialistas das mais diversas áreas. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece em Sobral e região.
programa exibido às sextas-feiras e reprise ao longo de nossa programação. E, prezados amigos, voltando à questão de um sistema ético e de valores, nós deveríamos aprender com essas regras de conduta quais são os valores aos quais nós deveríamos atender na nossa vida para termos uma vida normal e feliz. É o que nós chamamos de valores morais. E não só valores morais, podemos dizer valores biológicos, valores psicológicos, valores sociológicos e assim por diante. Então, o que mais a necessidade hoje, maior, dos seres humanos, é ter valores adequados às leis que regem a conduta humana. E não só valores adequados, mas é interessante que no decorrer da nossa vida, nós notamos que, às vezes, alguns desses valores chocam entre si. São valores a que deveríamos atender, mas, no entanto, nós não temos uma escala de importância de valores. Esse é um problema sério. Deveríamos, por exemplo, estabelecer o que é mais importante, o que é menos importante. Por exemplo, dormir e descansar é uma coisa importante, mas trabalhar também é importante. Qual dos dois deve ter a prioridade? Então, nós deveríamos justamente pensar nisso, que existem valores éticos que são bons, não é? Mas que deveria haver uma certa gradação, uma certa escala para indicar o que é o mais importante, o que é o essencial em primeiro lugar e depois. Por exemplo, uma das coisas, o que é mais importante? A minha vida em si ou ter uma roupa boa? Ora, uma boa roupa é bom, mas eu devo cuidar primeiro da minha vida, não é? Outra questão, o meu corpo é mais importante do que a roupa ou não? Então, em primeiro lugar, eu devo cuidar da alimentação do meu corpo. E depois eu vou me preocupar em ter uma roupa adequada. No entanto, o que tem acontecido em geral é uma inversão de valores. Ter dinheiro é muito bom, não é? Mas ter saúde é muito melhor. Ter, por exemplo, uma boa casa para morar é fantástico, todo mundo quer. Mas ter paz de espírito é muito melhor. Quando nós temos aí, vamos dizer, certos recursos materiais, é muito bom. Mas ter sanidade mental é muito melhor. Então, em primeiro lugar, nós devíamos buscar as coisas essenciais. O que às vezes eu fico pensando é o seguinte: por que há pessoas que estão totalmente dedicados, focalizados em aquisição de bens materiais? Logicamente, é muito bom quando você põe a mão no bolso e traz de lá uma nota de R$100. Ora, com R$100, pelo menos eu posso comprar alguma comida boa, não é? Para o meu dia. Mas uma coisa que os R$100 não compra é você dormir bem à noite, dar um sono tranquilo, quando a sua consciência está pesada e não pode dormir. Percebe? Eu tenho visto muitas vezes pessoas lutando na vida inteira a adquirir bens materiais. E, mencionando há pouco, não vou mencionar por nome, mas um ilustre político, preocupado dia e noite em adquirir poder, amealhando milhões de reais. E agora andando com uma bengala que não pode nem andar direito.
O que é melhor? É você ter muito dinheiro no banco e no dia seguinte estar numa cama morrendo de câncer? Não adianta. E é interessante, esse estabelecimento de valores é também um produto, vamos dizer, um apresentado pela Escritura Sagrada. Quando Nosso Senhor contou a parábola do indivíduo que preocupou-se em aumentar e fazer crescer os seus bens materiais, e um dia, depois dizendo que depois da plantação de colher muito, não tinha nem lugar suficiente para guardar aquilo que havia sido produzido, ele pensou, diz, agora eu vou construir maiores celeiros, maiores lugares, né, andares e galpões para encher tudo o que eu consegui. E então veio a mensagem para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e aquilo que tens preparado, para quem será? É interessante que o ser humano parece que não pensa um pouquinho nessa escala de valores. O que é mais importante para a vida? E não somente para a nossa vida presente, é ainda também para a nossa vida futura. O credo diz que creio na ressurreição da carne, creio na ressurreição do corpo. Ora, para quê? Para receber logo depois o que diz ainda o credo apostólico, creio na vida eterna. Se você crê que existe uma vida pós-mortem, por que você vive como se não existisse, como se não cresce? É uma incoerência. E nós temos que entender que a mesma coisa acontece em nosso relacionamento com a própria natureza. Você tem leis, como eu já mencionei anteriormente, leis na natureza. E se você desobedece, você vai aguentar as consequências. Se você corta as árvores e depois, as árvores são, por lei natural, são condensadoras de umidade. Se você corta as árvores que são condensadoras de umidade e você não tem mais, depois essa umidade, não tem mais chuva, isso vai sofrer as consequências tendo seca. É uma coisa natural. Agora é interessante. Muito poucas vezes nós pensamos que fazendo isso, tentando até conseguir recursos para a minha sobrevivência, continuamos desobedecendo as leis, as regras da natureza e queremos continuar usufruindo de benefícios de produção de alimentos, estando, por outro lado, destruindo a natureza. Nós vamos aguentar as consequências, porque isso também é uma quebra de regra de lei moral. E sabem qual vai ser a consequência? Deixem-me concluir o seguinte. Quando o credo diz que haverá um julgamento de vivos e mortos, entre os quesitos a serem tratados, o que vai acontecer? Diz, chegou, porém, a ira de Deus e o tempo determinado para serem julgados os vivos e mortos, e assim os pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Está aqui muito claro. Você transgride as leis da natureza, você sofre as consequências já aqui, mas também você vai ter que prestar contas um dia de juízo final, onde você vai ser julgado pelos seus atos. E se você contribuiu para destruir a natureza, simplesmente para amealhar bens materiais, você vai ser também condenado por destruir a terra. Pense nisso e cuide bastante em estabelecer a escala de valores para a sua vida. Muito obrigado pela atenção.